Fala galera, beleza? Walter na área, iniciando dentro do canal da GW Saúde uma série de passo a passo, dos primeiros passos ali iniciais da ventilação mecânica, porém contextualizando casos clínicos, né? É algo diferente, é algo inovador do que geralmente nós vemos no cenário aí nas redes sociais. Nós vamos tentar abordar tudo bem direcionado, com calma e tranquilidade, mas direto num caso clínico e já ajustando a ventilação mecânica. É uma visão um pouco mais prática, um pouco mais objetiva para você que quer ali aprender, quer treinar, quer aperfeiçoar os seus primeiros passos na ventilação mecânica. Então, olha só, eu pedi aqui pro chat GPT, né, criar um caso clínico para mim, né? Lógico que dei algumas palavras de comandos para ele citar ali o diagnóstico, como é que estava o quadro respiratório do paciente, alguns outros achados laboratoriais que ele julgasse importante, que me desse ali toda a informação necessária para eu conseguir ajustar e iniciar a ventilação mecânica. Então, isso é uma forma bem prática de você estar treinando as suas habilidades iniciais e eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos aqui dar uma olhada nesse caso clínico. Paciente MM, sexo masculino, 67 anos, nascido em 14/3/57, hipertenso e diabético, chega ao hospital com história de febre alta, tosse produtiva e dispneia progressiva há 5 dias. O exame de imagem revela consolidação em lobo inferior direito, compatível com pneumonia comunitária grave, né? Evolui com insuficiência respiratória hipoxêmica, refratária ao tratamento por oxigênio suplementar, piora da relação PaO2-FO2 de 120, lactato elevado e aumento do trabalho respiratório, sendo necessária intubação orotraqueal. No momento da intubação, o drive respiratório está ausente. Exames mostram leucocitose 16.000 e marcadores inflamatórios, aqui no caso PCR, elevado, né? Então, olha só, sempre que você tiver um caso clínico, que você coletar informações, que você receber numa passagem de plantão, né, num round, enfim, de alguma forma você vai ter que buscar todas as informações necessárias em relação a um paciente que você vai necessitar ventilar, tá? Ah, prontuários eletrônicos, tudo aquilo que for necessário. E dentro desse montante existe uma ordem, né, uma coerência de alguns pontos chaves que nós devemos tirar do caso clínico para iniciar a nossa proposta ventilatória, tá ok? Aqui nesse caso, eu vou começar a listar essas palavras-chave, tá? Então, a primeira delas, ó, masculino, tá? Sexo, extremamente importante. Hipertenso e diabético, chega ao hospital com a história de febre alta, tosse produtiva, dispneia, tá? O exame de imagem, opa, isso aqui é muito importante, tá? Exame de imagem revela consolidação de lobo inferior, tá? Lobo inferior direito. Compatível com pneumonia comunitária grave. Evolui com insuficiência respiratória, piora da relação, trabalho respiratório aumentado, necessitou ser entubado, no momento da intubação, drive está ausente, tá bom? Então vocês percebem que eu marquei, destaquei algumas informações. E na hora que você estiver montando o seu caso clínico, né, as suas anotações ali para direcionar a proposta ventilatória, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então a primeira coisa que você vai anotar é o sexo, tá, do seu paciente. No meu caso, sexo masculino, tá? Ah, outra informação importante, tá? Que não está mencionada aqui, tá bom? É a altura do teu paciente. A altura do teu paciente, tá ok? Geralmente,
nós fazemos isso no ato da admissão desse paciente. Na hora que a gente vai lá, coloca no leito direitinho, a gente vai com uma fita métrica, dá uma esticadinha rápida no leito, pede rápido a ajuda de alguém ali e dá uma medida, né? Afere ali a altura, estica as pernas do paciente, mantém o pescocinho dele reto e a gente vai medir aqui a altura. E eu vou estimar aqui uma altura qualquer, tá? 1,79 m. Pronto. Isso aqui nós vamos estimar que foi essa altura aqui para o nosso caso clínico. Exame de imagem revela consolidação. Outra coisa importante, tá? Outra coisa importante que nós devemos anotar é como é que está a situação do quadro pulmonar, tá? Então aqui eu tenho um quadro pulmonar comprometido. Tá? Isso é muito importante. Pneumonia comunitária grave. Pneumonia comunitária grave pode entrar na minha parte de observações, tá? Então, paciente com pneumonia comunitária, tá bom? Pneumonia comunitária grave. E outra informação importante é que o drive respiratório está ausente. Drive ausente. Por que essas informações aqui, especificamente, que eu anotei, são muito importantes para o início da minha ventilação mecânica? O sexo, tá? E a altura vão me ajudar a direcionar o meu volume corrente inicial. Ok? Meu volume corrente inicial, tá? Pronto. Vou me ajudar a chegar lá, a ter essa proposta, esse pontapé inicial. O quadro pulmonar, que aqui eu fiz um desenho, né, do pulmão, ele vai me ajudar a dar um direcionamento em relação à minha PIP, que é uma variável extremamente importante dentro da ventilação mecânica. As observações, aqui cabe o diagnóstico do paciente, alguma pendência que esse paciente tem a realizar, algum exame, algum laudo que vai sair, alguma transferência, alguma observação que você acha importante que também pode contribuir para as discussões a respeito desse caso. E o drive ventilatório, ele vai me ajudar a definir o modo ventilatório que eu vou começar a minha ventilação mecânica, tá? Então eu tenho a opção de trabalhar dentro do modo volume controlado, dentro do modo pressão controlada ou dentro do modo pressão de suporte, VCV, PCV ou PSV. Então nós vamos trabalhar nesses exercícios com os modos ventilatórios convencionais. E o fato desse drive estar ausente, ele me dá um direcionamento para eu trabalhar dois possíveis modos, ou o modo VCV ou o modo PCV. Porque em ambos eu consigo propor uma frequência respiratória programada ali para o meu paciente. Em PSV isso não é possível. Então cabe a mim nesse caso e a você, operador da máquina, escolher qual dos dois modos ventilatórios que você vai trabalhar. Eu, por escolha pessoal e para esse caso clínico, nós iremos aqui trabalhar com o modo VCV por opção. Ok, já fiz as primeiras anotações, elas já me serviram para me nortear no que mais ou menos eu vou fazer. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui os nossos ajustes ventilatórios, tá? Então deixei aqui o ventilador já ligado, a gente vai pré-configurar cada variável dessa, ok? E agora nós vamos utilizar essas informações aqui, ó. Eu vou abrir aqui ó, o meu celular, tá? Isso aqui eu estou espelhando o meu celular. E dentro de alguns aplicativos que eu utilizo ali para me facilitar em algumas coisas, a beira-leito,
Eu vou utilizar aqui o aplicativo PhysioTools, tá? O aplicativo PhysioTools especificamente. Vou aqui procurar o cálculo do peso predito e volume, tá? Então, cliquei e eu vou preencher aqui as informações que eu já anotei aqui do meu caso clínico. Então, a primeira pergunta que ele me faz é o sexo do paciente, está aqui, ó, sexo masculino, tá? Então, eu vou lá e seleciono o sexo masculino. A segunda coisa que ele pergunta é a altura, então tá aqui, ó, altura 1,79 m. No aplicativo, vocês não colocam a vírgula, tá? Coloca 179 direto, ok? E a próxima pergunta que o aplicativo faz é ventilar com, né? Ventilar com. E aqui onde está nenhum, você vai clicar e vai apertar 6 ml por quilo e vai apertar em calcular, tá? Então agora, ó, você já tem dados já facilitados pelo aplicativo, onde aqui está escrito peso ideal, tomem como peso predito de 74,21 quilos, tá? Então, para a ventilação mecânica, a gente não leva em consideração o peso real do paciente, mas aquele que é estimado pelo cálculo do peso predito. E a calculadora também já nos direciona, já nos recomenda iniciar aqui a ventilação mecânica com 445,24 ml, tá? Então, esses são informações importantes que eu também vou aproveitar aqui e já anotar. Então, eu venho aqui, ó, a peso predito, uma informação importante que eu devo anotar. Então, o peso predito ele foi de aproximadamente 74 quilos. E o meu volume corrente inicial, né, a 6 ali ml por quilo, ele foi de aproximadamente 445, tá? 445 ml, tá? Então essas são informações que eu vou já aproveitá-las para estar colocando ali o direcionamento lá no meu ventilador mecânico. Eu também já escolhi aqui iniciar a ventilação dentro do modo volume controlado pelas justificativas que aqui eu já mencionei em relação ao drive. Outra coisa importante que eu já posso fazer bem aqui, ó, em relação ao quadro pulmonar que está comprometido, tá? Nós podemos começar a trabalhar com uma PIP de 5 até 8, ok? Então essa PIP inicial ela pode ser de 5 até 8, tá? Quando que eu posso aumentar ou incrementar um pouco mais a PIP, né? Em vez de começar com 5, começar com 6, com 7 ou com 8, quando você tem certeza de como é que está o quadro pulmonar, baseado em algum achado clínico, ou em alguns exames, um raio-x, ultrassom, uma tomografia, a própria avaliação, a ausculta. Se você considerar que aquelas informações são suficientes para você ter uma boa noção de como está o pulmão do seu paciente naquele momento, você toma aquilo como base. Então, levando em consideração que eu tenho um comprometimento pulmonar, eu posso começar com essa PIP até 8, tá? Então, até 8. Então, nesse caso clínico aqui, por escolha própria, em virtude dessas informações, eu vou começar trabalhando com 8 de PIP. Então, já tenho aqui as informações iniciais para que a gente comece a trabalhar dentro da nossa ventilação. Então, aqui eu tenho o nosso ventilador mecânico, tá? Vou trabalhar aqui com um simulador Sim4Vent, que é um excelente ventilador para você estar ali exercitando, tomando seus primeiros passos, se aperfeiçoando. Dentro do layout do ventilador mecânico, vou selecionar o modo ventilatório, que vai ser o volume controlado. Já vou aqui no volume corrente colocar aquele volume corrente que foi definido, né? Então, sempre lembrando, ó, 445, tá? Então, eu vou lá e vou tentar colocar. Só tenho duas opções. Ou deixo 440 ou 450, né? Valores ali mais aproximados. Vou deixar 450, tá? A minha frequência respiratória, a literatura diz que algo entre 12
a 20 é considerado normal. O que eu sugiro para vocês começarem com um meio termo, tá? Pensando num paciente adulto, o fluxo inspiratório vai ter uma relação com o tempo, tá? Então, geralmente, um fluxo de 20 a 30, tá? Inicialmente, no modo VCV, com um paciente passivo, vai ser um fluxo que vai ali adequar um tempo inspiratório ali entre 0,8 a 1,2 segundos, que o que é preconizado como normal. Então, eu sugiro aqui um meio termo. Depois nós vamos devagar refinar essa ventilação. Então sugiro aqui, tá aqui, fluxo, tá? Sugiro fluxo de 25, um meio termo. A FO2, no momento da intubação, eu sugiro a vocês um valor um pouco mais alto, tá? Ela pode variar, tá, de 21% e ela pode chegar até 100%. Então, a minha sugestão, no momento ali da intubação, no momento da admissão, uma FO2 um pouco mais alta, entre 60%, tá, a 100%. E depois nós vamos refinar isso aqui, observando a saturação do paciente, que já vou explicar. Então, confirmei. A nossa PIP, em virtude do quadro pulmonar um pouco mais agravado, né, um pouco mais comprometido, vou começar com um valor de 8 e eu sempre vou optar pela onda de fluxo quadrada, porque vai me facilitar na hora que eu for avaliar a mecânica ventilatória do paciente, tá ok? Então tá aqui o nosso paciente, vou deixar aqui o drive ausente, né, um paciente que estava passivo, vou deixar o layout da ventilação a atualizar, né, as escalas se atualizarem para a gente ter uma boa visualização dos gráficos. E tá aí o nosso paciente ventilando já com todas aquelas informações importantes que nós tiramos do caso clínico. A partir daqui, tá, nós sempre temos que individualizar algumas variáveis, tá ok? A primeira delas é deixar bem ajustado, pode até de forma pré-configuração, pré-admissão, já deixar o tipo de sensibilidade que você vai escolher. A sensibilidade é a ferramenta que o ventilador possui para conseguir identificar e liberar o esforço do paciente quando ele quiser respirar. Então, nós temos duas opções, sensibilidade a fluxo ou a pressão, e eu, por escolha pessoal, vou começar ali com uma sensibilidade a fluxo com um valor de 2. A variação dessa sensibilidade, pela literatura, pode variar de -2 a +2. Esse -2 vai aparecer quando você selecionar o tipo de sensibilidade à pressão, que não foi a minha escolha, e sensibilidade a fluxo já são números positivos, tá? Então, vou escolher aqui uma sensibilidade iniciando a 2. Caso o paciente vá, em algum momento, querer respirar, se ele atingir essa sensibilidade, ele terá o ciclo ventilatório. Então, já fiz a minha pré-configuração em relação à sensibilidade e agora eu tenho que fazer uma pré-configuração também em relação aos meus alarmes da ventilação. Primeiro deles, o alarme de apneia, vou adicionar, tá? Então, geralmente, o alarme de apneia a gente deixa ali entre 15 a 20 segundos, tá bom? O próximo alarme vai ser o de frequência respiratória. Então, vou deixar ali um valor de uma frequência mínima de 8 e uma frequência máxima de 30. O de fluxo inspiratório eu vou pular. O de pressão de pico eu vou adicionar. Vou limitar ali a pressão de pico em 40. O volume corrente eu vou adicionar um volume mínimo de 200 ml e outro máximo de 600 ml a 800 ml. E um volume minuto também eu vou adicionar. Um volume minuto mínimo de 3 e um máximo ali de 12, tá? Então isso aqui, ó, são algumas sugestões, tá? Que geralmente para todo paciente adulto e pensando apenas em um pontapé inicial da ventilação mecânica, você pode até estar colocando valores semelhantes. E durante a terapêutica do paciente, você vai individualizando esses alarmes de uma forma mais assertiva. Então pronto, já pré-configurei os meus alarmes, sensibilidade, já botei os parâmetros de admissão do paciente.
e vou começar, né, a ventilar ele, tá? Então observo aqui que o paciente está bem sincronizado na ventilação, afinal de contas, trata-se de um paciente passivo na ventilação, tá? Então poucas assincronias elas surgem dentro de um cenário de passividade, dentre elas a que mais se destaca é o disparo reverso, mas para hoje nós não iremos falar a respeito disso, até porque não está acontecendo nenhum tipo de assincronia, que é quando o que você propõe ao seu paciente não está de acordo com aquilo que ele está querendo ou está necessitando, tá? Então, aqui não vemos nenhum tipo de assincronia. Depois que a gente configura os nossos parâmetros iniciais, configuramos a sensibilidade, configuramos os alarmes do ventilador mecânico, nós vamos passar por uma fase importantíssima, que é a monitorização da ventilação. É aqui que eu vou ver se eu estou, né, tendo uma ventilação protetora ao meu paciente, vou avaliar algumas ah, variáveis específicas resultantes do que eu estou propondo aqui, e passo a passo eu coloquei aqui as principais para que a gente comece a avaliar. A primeira delas é a pressão de pico, tá? Então lá nos alarmes eu já tinha deixado um limite, né, dessa pressão de pico de 40, e essa pressão tem que ficar abaixo disso. Então observa aqui, ó, uma ventilação de 22,6, excelente, tá? Checado essa primeira variável. A segunda variável, que talvez seja a mais importante de todas nesse momento, é avaliar a nossa pressão de platô, que é a pressão que consegue estimar. Ela não é exatamente a pressão alveolar, tá? Mas é o que nós temos de maior possibilidade à beira-leito e de uma maneira não invasiva para estimarmos essa pressão intra-alveolar. Para que eu tenha o valor da pressão de platô, eu preciso realizar uma manobra de pausa inspiratória, no máximo de meio segundo. Então, vou fazer a manobra e congelei a tela do ventilador. Então, aqui eu tenho um ciclo normal, sem manobra, aqui também. E vocês observam que bem nesse ciclo aqui, ó, eu tenho uma pausa. E aqui no gráfico de pressão, que está localizado aqui embaixo, eu tenho um valor aqui dessa pressão, né? Uma pressão de 19,25, que seria ali correspondente à minha pressão de platô. Então, aqui onde está zerado, após a sua manobra, a máquina ela já consegue ter uma leitura da pressão de platô e começa a mostrar para mim aqui. Eu posso, dentro do modo VCV, deixar uma pausa contínua, tá bom? E ele faz automaticamente essa manobra para mim, ou eu posso fazê-la manualmente, depois não deixar lá. Isso é de acordo com o interesse e a escolha, né, de cada operador. Particularmente, eu realizo a manobra e retiro, tá? Em alguns casos mais específicos, talvez eu deixe ali para estar monitorizando on time de uma forma mais facilitada e mais aproximada, depende da gravidade do paciente. Para esse aqui, eu apenas fiz manualmente, já tenho a minha pressão de platô. E essa pressão de platô ela tem que estar abaixo de 30, então eu vejo aqui, ó, 19,3, então mais uma variável checada, está ok dentro da ventilação segura. A próxima variável que eu tenho aqui é a saturação, tá? A saturação, ela não é visível no monitor do ventilador mecânico, mas o nosso simulador Sim4Vent, ele é tão bom que te possibilita isso. Quando você está à beira do leito, você pode verificar a saturação olhando para o monitor de sinais vitais do paciente. E lá você vai ter o valor da saturação. A nossa meta inicial, tá, de qualquer ventilação é entre 92 a 96, até que se prove do contrário. Por que até que se prove do contrário? Existem algumas patologias, né, que te sugerem uma zona um pouco mais baixo, né, entre 88 a 92, como pacientes de DPO6, como pacientes ali já cronificados, né, pacientes que já têm uma certa hipoxemia
de maneira fisiológica, mas até que se prove do contrário, ali partindo, né, nos primeiros passos da ventilação, você vai tentar manter entre 92 a 96. E o que eu observo? Que está acima disso. Está dando aqui, ó, 99%. Então, sempre que a saturação estiver acima de 96, eu tenho uma obrigação de baixar a minha fração inspirada de oxigênio, a minha FO2. Eu vou baixar para quanto? Para 55, para 50, para 45, 40? Não sei. Você vai baixando e vai olhando para a saturação. Vai baixando e vai olhando para a saturação até você chegar ali na sua zona alvo, né? Que é manter entre 92 a 96%. Então, ó, aqui já teve uma pequena queda para 98, tá? Então eu vou baixar um pouquinho mais, de 5 em 5, 10 em 10, de 1 em 1. Você vai fazendo as alterações da forma que você desejar, mas sempre olhando para a saturação. E tu não precisas acertar logo nos primeiros segundos, né? A saturação alvo de acordo com a fração inspirada de oxigênio. Você pode ir fazendo isso no decorrer do seu plantão, mas sempre observando a saturação. Nosso caso aqui, ó, chegou a 96, era o que eu queria, manter entre 92 a 96, então aqui eu posso parar. A nossa PIP já foi ajustada, a onda de fluxo quadrada, ok. Então, pico checado, platô checado, saturação checada. Agora que eu tenho a minha frequência respiratória total, eu tenho algo que eu programo e eu tenho aquela frequência que realmente está acontecendo. Uma coisa é o que eu proponho, uma frequência de 15. Outra coisa é aquela frequência que realmente está acontecendo, porque aqui vai levar em consideração a frequência respiratória espontânea do paciente, caso em algum momento ele respire, ele consiga disparar a máquina. E aqui eu consigo comparar se o que eu estou propondo é igual ao que está acontecendo. É uma boa forma, inclusive, de você avaliar ou não a participação do seu paciente, ok? Então aqui eu percebo que tem 15 de acordo com o que eu estou programando, então eu já vejo que o paciente está completamente acoplado, encostado, passivo na máquina, totalmente dependente da máquina. Próxima variável é o tempo inspiratório. Então, dentro do modo VCV, dependendo do modelo e marca de ventilador mecânico, você pode ter aqui embaixo o fluxo como variável direta e o tempo como uma variável indireta, tá? Em outras marcas e modelos, você pode ter isso invertido. O tempo está aqui embaixo e o fluxo vem aqui para cima. No Sim4Vent, nós temos o fluxo para alterar. E o fluxo ele possui uma relação inversamente proporcional ao tempo. Então, se eu baixo o fluxo, estou baixando, eu vou deixar em 15. Se eu baixo o fluxo, consequentemente, o meu tempo inspiratório vai aumentar. E eu consigo notar isso já nos gráficos, ó, de ventilação mecânica. Então, um tempo que era de aproximadamente 1 segundo, ele vai atualizar aqui, ó, o layout do ventilador, nesse exato momento, e olha só, foi para 1,8, né? E se eu fizer o caminho oposto, chegar no fluxo e aumentar esse fluxo, o que acontece com o tempo inspiratório? Ele vai diminuir. Então é uma relação inversa. Eu já consigo ver isso rapidamente nos gráficos de ventilação mecânica. Aqui o tempo estava maior e aqui ele já diminuiu. E você vai alterando agora, baseado no tempo resultante, de uma forma mais refinada. Então, para um paciente adulto, dentro, tá, do modo VCV, o que eu recomendo? Um tempo inspiratório próximo de 1 segundo. 0,8 até 1 segundo é um tempo muito bom. Um tempo muito longo, acima de 1 segundo, acima de 1,2, ele pode comprometer a sua janela de tempo, que já já a gente vai entender o que é isso, tá? Então aqui eu estou tendo um tempo de 0,68, não quero isso. Quero um tempo inspiratório, ó, ali próximo de 1 segundo, entre 0,8 a 1 segundo. Então eu vou alterando o fluxo e vou observando o tempo. Vou alterando o fluxo
e vou observando o tempo. E no momento que eu encontrar aquele tempo inspiratório que eu desejo, eu paro aqui o fluxo. Lembra aquela informação que eu dei lá no início, quando a gente estava pré-configurando aqui as variáveis iniciais e disse que geralmente um fluxo entre 20 a 30 vai cair dentro daquela zona? Tá aqui, ó, 0,96. Ok, então para esse paciente, refinando um pouquinho mais aqui o fluxo, eu deixei aqui um tempo alinhado de 0,96 com fluxo de 28. Relação ins e ex. Não vou falar matematicamente disso, tá? Até porque a relação ins e ex, ela pouco importa à beira-leito. O que é mais importante? Toda vez que você lembrar de avaliar a relação ins e ex, você vai buscar nos gráficos de ventilação mecânica onde é que está o gráfico de fluxo, tá? E dentro do gráfico do fluxo, eu vou avaliar essa fase aqui do gráfico, ó, que é a fase expiratória. Aqui eu tenho uma linha de base, tá? Que corresponde ao fluxo zero. E eu tenho que analisar se esse fluxo que é exalado, ele atinge um pico e consegue gradualmente voltar para a linha de base. Então vocês observam que em todos os ciclos ventilatórios, isso aqui está ocorrendo. Se isso aqui está ocorrendo, você já pode considerar que todo o volume do ar inspirado está conseguindo ser o quê? Expirado. E isso é essencial. Sendo assim, você está respeitando uma boa e excelente janela de tempo. Em outros casos clínicos, nos próximos vídeos, se a gente cair em algum caso onde essa janela de tempo não tenha dado tempo suficiente para esse ar ser totalmente exalado, né? Que seria um aprisionamento aéreo, a gente vai ensinar como ajustar isso. Não foi esse caso aqui, então não vou provocar essa situação. Beleza? Então checamos também relação volume minuto. Uma dica, tá? Uma dica. Inicialmente, busque um volume minuto próximo a 6 litros. Como é que eu avalio, né, esse volume minuto? Então, o volume minuto, tá, ele é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória, tá? E eu tenho que chegar a um valor próximo a 6. O volume corrente já tenho, né? Eu estou trabalhando aqui com 450, tá? 450 ml. E eu tenho que multiplicar por uma frequência respiratória que me dê um volume minuto de 6. Nesse momento, agora, com uma frequência de 15, eu tenho um volume minuto de 6,8, então está um pouquinho acima. Como elas são variáveis diretamente proporcionais e eu não vou mexer no volume inicialmente, vou ajustar de forma bem calma, bem tranquila, a minha frequência respiratória. Então, se o valor deu acima de 6 aqui, ó, eu vou trabalhar com uma frequência um pouco mais baixa do que está lá. Então, eu venho aqui, ó, reduzo para 14, dou uma observada aqui no volume minuto, a tendência é ele ficar um pouquinho mais baixo, tá? E eu vou baixando aqui a frequência até atingir o meu volume minuto próximo, tá bom? A 6. Não reduza a frequência abaixo de 12, tá? Mantenha ali no mínimo em 12 incursões respiratórias por minuto. Então, olha só, com 14 chegou mais próximo de 6 e assim eu vou manter, ok? Então, pico checado, platô, saturação, frequência total, tempo, relação, volume minuto, e agora eu vou comparar aquela quantidade de ar que entra com a quantidade de ar que sai. Então, aqui no simulador, elas estão praticamente as mesmas, né? Então, esse seria um cenário de perfeito estado, tá? Na prática, a beira-leito é um pouco diferente. Nós temos, sim, às vezes, discretas oscilações do volume que entra, discretas diferenças entre o volume que entra e o volume que sai, tá? E aí a gente tem que ter uma zona de cuidado, tá? Grandes diferenças
podem sugerir vazamentos. Então, sempre avalie o que está indo para o paciente e o que está retornando para a máquina, para que você tenha um bom nível de avaliação em relação ao volume que realmente está sendo efetivo, que aqui no caso é o volume corrente expirado. Não adianta que eu colocar 450 se aqui no expirado está saindo 300, por exemplo. 150 ml de ar estão se perdendo aí em algum lugar. Então você tem que ir ver onde é que está o vazamento ou se é algum outro problema, tá ok? A P01 ela é uma medida que não vai ser válida nesse momento, tá? Vou até retirar daqui porque ela é uma medida de marcador de drive ventilatório quando o paciente está ativo e não é o nosso caso aqui. Então olha só, tudo que nós fizemos, anotamos, tá, os principais aspectos do caso clínico. Então, pegamos sexo, altura, que me dê um bom direcionamento para o volume corrente inicial. Avaliei baseado no raio-x, né, o quadro pulmonar, isso já me deu um direcionamento para PIP, e assim optei iniciar com uma PIP até 8 no caso. Como observação, o quadro diagnóstico clínico do paciente, o quadro de pneumonia comunitária grave. O drive ventilatório que eu anotei me deu um direcionamento para a escolha do modo ventilatório inicial. E nesse caso, por estar ausente e por escolha pessoal, optei o modo volume controlado, ok? E a partir daí, lá no aplicativo Physiotools, já trabalhei aqui as variáveis, né? Já adicionei aqui no cálculo do peso predito e volume, onde botei sexo, altura, comecei ventilando a 6 ml por quilo, calculei, ele me dá a estimativa do peso predito e do volume corrente inicial. Beleza? Anotei aqui tudo certinho e eu já parti para a ventilação mecânica. Selecionei o modo ventilatório, selecionei o tipo de sensibilidade, ajustei os alarmes do ventilador mecânico e coloquei os parâmetros ventilatórios iniciais. Após colocar os parâmetros ventilatórios iniciais, comecei a fazer a minha monitorização de segurança e refinamento da ventilação mecânica, onde chequei a pressão de pico, que tem que ser menor que 40, a pressão de platô, que necessita de uma pausa inspiratória até meio segundo, tem que ser menor que 30, saturação tem que estar entre 92% a 96%, sempre sendo ajustada com base na FO2 que eu estou propondo e olhando sempre a saturação-alvo. Frequência respiratória total aqui, ó, está igual à programada, então meu paciente está totalmente dependente do ventilador. Ajustei um fluxo para o tempo inspiratório resultante ficar entre 0,8 a 1 segundo, próximo a 1 segundo, e esse fluxo foi de 28, já refinei isso. Dentro da relação INS-IES, eu avaliei o fluxo expiratório e eu observo que ele retorna à linha de base, então eu tenho um fluxo expiratório aqui bom. O meu volume minuto é a multiplicação do volume corrente e a frequência respiratória. Esse resultado próximo a 6 me dá um pouco mais de segurança de acertar a demanda ventilatória para o paciente e comparei também o volume inspiratório que está entrando e o que está retornando para a máquina e sempre está de olho aí em grandes oscilações que podem ser algumas situações de escape e a gente tem que solucionar esses problemas. Depois de fazer tudo isso aqui, eu tenho que testar o sistema. Já propus, já assegurei, só que agora eu preciso testar o sistema. E como é que eu testo o sistema? Pedindo ali depois de meia hora, depois de uma hora, uma gasometria arterial. Então, baseado agora nos achados da gasometria arterial, é o que vai definir se eu ainda vou precisar fazer algum ajuste ventilatório ou não, tá? Então, dentro do simulador Sim4Vent, nós temos essa possibilidade da gasometria arterial ser ali coletada, né? A on time, ao vivo, e eu tenho aqui algumas variáveis importantes da gasometria. Então, observo que os níveis de PCO2 estão elevados. Então, lembrando que
O PCO2 alvo ele tem que ser de 35 a 45 e aqui está me dando 56. Então o PCO2 ele está acima do recomendado, tá? E para isso eu tenho uma coisa que sempre me ajuda aqui, ó, que eu vou dividir aqui com vocês também. Então olha só, eu tenho ah, alguns esquemas, né, que facilitam a nossa compreensão nesses momentos, quando tem alguma alteração, para que o raciocínio fique um pouco mais facilitado. E aqui eu trago para vocês, ó, o ajuste de demanda ventilatória. E vai fazer isso muito sentido quando o paciente está o quê? Passivo na ventilação, tá? Então aqui eu tenho um paciente totalmente dependente da minha ventilação e eu tenho três possíveis resultados. Ou eu tenho um sistema equilibrado, ou eu tenho um sistema em desequilíbrio, tá? Posso ter um desequilíbrio em virtude de um acúmulo de CO2, ou posso ter um desequilíbrio por uma queda, né? Por uma baixa concentração de CO2. E aí, baseado no resultado da gasometria, eu vou identificar em quais das três ali situações que o meu paciente se encontra. Então, uma PaCO2 de 56 seria o quê? Uma PaCO2 alta, né? Então, meu alvo é de 35 a 45. Então, se eu tenho ali um valor de 56 de PCO2, então eu tenho uma situação de hipercapnia. Então, a hipercapnia ela pode ser consequência de uma hipoventilação. Para que eu consiga ajustar isso, eu tenho que pegar a minha proposta ventilatória e aumentar. Eu tenho que pegar aqui o meu volume minuto e aumentar para que os níveis de CO2 eles caiam um pouco mais, para que eu tenha novamente uma situação de equilíbrio ou de compensação, tá? Então, com um PCO2 de 56, em relação à proposta que eu estava ali colocando, eu tenho uma situação de desequilíbrio. E aqui nós classificamos como uma acidose respiratória. Como sugestão, sendo mais objetivo, mais específico, vou manter sempre o volume corrente inicial paradinho lá. Ele é a última coisa que eu vou alterar depois de ter tentado tudo e se nada resolver. E se eu tiver como fazer ainda? Então não vou mexer no meu volume corrente, mas eu posso alterar, ajustar a minha frequência respiratória. Então nesse caso que eu tenho uma acidose respiratória, eu tenho aqui uma proposta de aumentar a minha frequência. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para quanto eu aumento? A partir daí, principalmente para quem está iniciando a ventilação mecânica, o aplicativo PhysioTools também pode te ajudar, tá? Ele tem ali a calculadora de frequência respiratória ideal. Então, para você que está dando ali os seus primeiros passos, tá? Para ter um pouco mais de assertividade, uma melhor compreensão, você pode estar utilizando também isso para te dar um direcionamento. Então, o que ele pergunta? Qual que é a frequência respiratória atual do paciente? Poxa, não lembro. Qual é? 14, tá? Então, a frequência respiratória atual é 14. Quanto é o PCO2 atual? É aquele que veio lá na gasometria. 56. E quanto que seria o PCO2 alvo? O alvo é entre 35 a 45, então eu vou sugerir aqui para vocês o meio termo, começar com 40 e eu aperto em calcular. Então ele me dá ali uma sugestão de alterar a frequência respiratória para 20. E quando eu volto aqui para o meu esquema, é justamente isso que ele está propondo, que eu aumente a frequência respiratória. Então eu venho aqui nesse esquema para eu interpretar o meu caso e já ter uma expectativa do resultado, e depois eu posso ir lá no aplicativo e conferir e comparar se o resultado que está aqui está sendo coerente com o que eu estava esperado. Então, primeiro você vem nesse esqueminha aqui, ó, e interpreta. Depois de você ter já uma expectativa do resultado, aí sim você pode vir aqui para a frequência respiratória ideal
para ele dar um direcionamento um pouco mais assertivo para vocês, principalmente para quem está tomando aí os primeiros passos da ventilação mecânica. Então, o que é que eu faço a partir de agora? Vou pegar minha frequência respiratória e vou aumentar. Aumentei para 20, tá? Que foi a sugestão. Dica: toda vez na ventilação mecânica que você tiver a necessidade de aumentar a frequência respiratória, sempre avalie novamente a sua relação ins e ex. Como matematicamente, não, isso só serve para prova, tá? Mas você vai lembrar de olhar o fluxo expiratório e notar se ele consegue retornar para a linha de base. Então vocês perceberam aqui, com a frequência um pouco mais alta, os ciclos ficaram mais próximos um do outro. Então eu tenho que checar se essa proximidade dos ciclos está ainda garantindo que tenha tempo suficiente para o ar ser completamente exalado. Nesse caso, mesmo com o aumento da frequência respiratória para 20, há um retorno total do fluxo expiratório. Então você ainda mantém uma boa relação entre a inspiração e a expiração. E aí, o grande finale, para a gente checar por último, vamos pedir ali uma outra gasometria. Eu preciso fazer isso tudo num plantão só, em um turno só? Não. Se você pega um paciente, analisa o caso, admite ele na ventilação, propõe ali a estratégia inicial, ajusta, pré-configura o ventilador mecânico, alarmes, faz a sua checagem de segurança da ventilação ali protetora, pico, platô, saturação, relação, tempo, volume, minuto, fez tudinho. Pediu uma gasometria, veio o resultado, você pode até ajustar. A próxima gasometria provavelmente já vai vir mais redonda e você deixa para o seu colega do próximo turno ali fazer a avaliação. Isso se você tiver ali um plantão de 6 horas com 10, 12 pacientes em uma UTI, é muito difícil fazer tudo isso aí, tá? Todo esse manejo de admissão, adequação, ajuste de gasometria e comparação de uma nova gasometria. Dentro de um plantão de 12 ou de 24, isso já é mais possível. Tá ok? Então a gente já vê aqui que na gasometria, após os ajustes, nós já temos os níveis de PCO2 normais, 39, com um pH de 7,41, me dando ali um direcionamento de um equilíbrio ácido básico. Um ponto-chave que veio aqui, uma alteração, a PaO2 subiu para 140, tá? Então eu já checo a minha saturação, eu já observo que ela subiu para 98, então sempre que a sua saturação estiver acima de 96%, você vem aqui e reduz um pouquinho mais a sua FO2. E aí a gente encerra o nosso caso clínico fazendo uma contextualização completa. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam, ativam um sininho de notificações, ajudem o canal a crescer, até porque tudo é disponibilizado aqui de forma gratuita, com o objetivo de ajudar principalmente aquelas pessoas que estão iniciando a ventilação mecânica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.